Olá, amigos do canal Olímpia. Hoje eu quero falar para vocês de um projeto muito importante chamado Project Camelot, desenvolvido por dois repórteres que são Carrie Cassidy, que é uma mulher, e o Bill Ryan, ok? Então, para quem está estudando ufologia ou está começando os estudos ufológicos, é super interessante, é super importante assistir esses programas. É uma série de entrevistas e vai dar uma boa situação, um bom panorama da situação, né, da questão ufológica. Então lá vocês vão ter depoimentos desde ex-soldados, militares, contatados e gente de indústria envolvida nos projetos de retroengenharia ou engenharia reversa. Ou seja, para quem estuda ufologia ou está interessado em descobrir, entender o que se passa, eu acho que é fundamental, é realmente muito importante e vai acrescer demais. Então eu vou colocar aqui alguns trechos dessas entrevistas, né, para fazer alguns links com matérias que eu já botei aqui para vocês. Então, a primeira que eu vou colocar é de um cara chamado Aaron McCollum. Gente, para quem já estuda ufologia, já tem mais ou menos uma ideia de como funciona o processo todo, já conhece alguns nomes, já conhece alguns fatos, algumas histórias, né? Mais ou menos de certa forma meio aprofundada, eu recomendaria que tu assista os links diretos lá do Project Camelot. Assiste os links diretos lá porque a maioria das coisas que eles vão mencionar vocês já conhecem. Porém, para as pessoas que ainda estão se inteirando, estão começando a abrir agora, descortinar agora esse horizonte ufológico, né? Então eu vou tentar dar uma força, porque às vezes quando tu assiste uma entrevista e o cara começa a falar, sim, eu participei do projeto tal, não sei o que, e tu não sabe o que é o projeto tal. Aí ele diz, porque ocorreu tal fato, tu não sabe sobre o fato que ocorreu. Aí ele diz, não, isso aqui tal pessoa, e tu não conhece a pessoa, tu fica meio perdido no troço. Então para quem está começando agora, eu pretendo dar uma ajuda linkando, conforme eu vou apresentando essa primeira entrevista do Aaron McCollum, e pretendo fazer a mesma coisa com as demais que vierem depois. A minha ideia é, conforme ele fala sobre algumas coisas que as pessoas não conhecem, eu vou dar uma paradinha para as pessoas se inteirarem do que é daquilo ali que ele está relatando naquele momento. Para quem já conhece, já está aprofundado, que nem eu falei, vai direto lá e assiste direto os Project Camelot lá, vai abrir, digita no YouTube lá, vai abrir um monte de entrevista, procura sempre legendado se tu não tiver um bom inglês, que é o meu caso, dependo sempre da legenda, mas enfim, vamos lá. E então esse primeiro vídeo para vocês, para quem já conhece vai ficar um pouco chato porque eu vou fazer algumas interrupções, mas para quem está começando pode ser bem interessante, no sentido que tu ouve uma entrevista e já fica mais inteirado. E aí ele fala de outros personagens, eu vou tentar colocar esses outros personagens, pequenos links da história deles. Então, vamos lá, gente. Primeiro programa com vocês, Aaron McCollum. Preste atenção nas denúncias que esse cara tá fazendo. É assim, desculpa esticar um pouco aqui essa questão, mas é que é muito importante assistir a essas entrevistas do Project Camelot nessa questão ufológica, porque quando a gente pensa em disco voador e aquela história, o que eles vêm fazer, o que eles não vêm, o que eles querem, o que eles não querem, vocês vão ver ali gente que trabalhou nos projetos secretos junto com os ETs, que é o caso do Bob Dean, por exemplo, já fica uma dica, né? Procura lá Bob Dean, Project Camelot, Bob Dean, Sargento Clifford, né, que são militares que trabalharam em projetos secretos, que tiveram contato com os ETs e disseram, o ET me falou isso. O Sargento Clifford, ele chega a se emocionar falando que eles fizeram um resgate de um ET. Um ET estava sendo mantido aqui e era uma coisa do tipo assim, nossa, estou longe do meu lado, da minha família, coisa e tal, e eles se comoveram da situação do cara, e entre alguns militares dissidentes eles deram um jeito de sumir com esse ET da base. Libertaram o cara, olha o coração desses caras, né? Então vejam isso, que bacana, gente. Project Camelot, com vocês, Aaron McCollum. It is very exciting what's happening because people are connecting all over the planet. Yeah. And we're all a part of that. And
who knows where it's going to all lead? You know, eventually. It's people are waking up by the thousands. Just last night, I was talking to a gentleman, Vietnam veteran, who had served during the same time that my dad and Dave Corso had served. That's a long story. I don't know if I told you that my dad and Dave served with each other. Yeah, I know. And there's like so many things in this video that is so. I mean, that's completely bizarre. Not only are you connected to Corso and Duncan, but your father is connected to Corso at least. And I mean, that in and of itself is just like, where does this come from? This is so bizarre. Então, pessoal, aqui ó, já começa a ficar bem interessante, porque vocês perceberam aqui que o Aaron McCollum, ele já falou da hereditariedade militar, vamos dizer assim, né? Que já o avô dele era militar, o pai dele era militar. Então vejam só como as coisas se encaixam, né? Eu já mostrei pra vocês no livro do Yuri, o Moss, que ele lançou, felizmente, através do nosso canal aqui também, muito nos orgulha isso. E o Aaron McCollum, ele conta que o vô dele participou do Paperclip, gente. Então nós já falamos desse Paperclip aqui, tá aqui a foto dos caras pra vocês, né? Então, pra quem nunca ouviu falar, só, né, dando uma pinceladinha. Paperclip foi aquele projeto onde, quando no fim da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética e os Estados Unidos dividiram toda a força intelectual germânica. Ou seja, todos os cientistas alemães, né, depois da Segunda Guerra Mundial, eles foram divididos. Um tanto foi para os Estados Unidos, outro tanto foi para a União Soviética. E nos Estados Unidos, esses militares tiveram os seus crimes de guerra perdoados desde que eles, né, cedessem os seus conhecimentos ao exército americano, lógico, evidente, né? O interesse é notório. Aí o que aconteceu, né? Isso acabou sendo a cobra que eles acabaram sendo mordidos pela cobra que eles criaram no próprio jardim. Como assim? Ao trazerem essa inteligência germânica no fim da Segunda Guerra para os Estados Unidos, esses caras, eles tiveram seus crimes de guerra perdoados e eles passaram a ter salários, eles passaram a ser incentivados pelo governo americano para continuar a desenvolver os seus projetos. Mas, cara, eles eram nazistas. E o que aconteceu? No momento oportuno, quando eles tiveram acesso à retroengenharia, à tecnologia, eles simplesmente deram uma virada por baixo dos panos, porque isso mundialmente ninguém ficou sabendo. E isso aconteceu lá na década do presidente Truman. No mandato do presidente Truman, se estendeu no mandato seguinte do Eisenhower, e de lá pra cá ninguém mais tomou conta. A ponto do próprio Bill Clinton, isso é narrado pelo Paul Hellyer, eu já coloquei aqui pra vocês também. Isso é narrado lá, que ele diz... O Bill Clinton, pra você ter uma ideia, dando uma entrevista pra Sarah, que era uma menina que trabalhava no governo, que era uma repórter oficial dentro da Casa Branca lá. Ele diz... there's a government inside the government I don't have control, ou qualquer coisa parecida. Ele diz assim, tem um governo dentro do governo ao qual eu não tenho controle. Como assim? O presidente dos Estados Unidos, aquele que tem o dedo no botão vermelho da guerra nuclear, que, né, manda e desmanda no mundo, né? E ele não tem o controle todo. Ou seja, existe ainda uma hierarquia acima desses governos que para nós a gente acha que são quem manda no mundo. Não são. Eles são apenas marionetes na mão de quem realmente governa, né? Então, quem está vindo pela primeira vez no nosso canal e está ouvindo falar sobre isso pela primeira vez, pesquisa bastante o Moss, que é o livro do Yuri, que é maravilhoso, e isso vai levar vocês não só às hierarquias ocultas, os comandos ocultos acima dos governos planetários, como interplanetários. O negócio é muito profundo, um estudo maravilhoso, parabéns Yuri de novo. Então assim, gente, dentro desse paperclip da Segunda Guerra Mundial, esses caras foram para os Estados Unidos, né, os nazistas, dentre eles o famoso Werner von Braun, né? Alguns que foram dados como mortos continuaram por baixo dos panos lá trabalhando nos Estados Unidos, umas coisas meio esquisitas assim, né? E o que aconteceu? Quando eles dominaram a tecnologia, eles começaram a ditar as regras do jogo por baixo dos panos, e desde então, isso aconteceu lá com o Truman. Eu já expliquei num programa nosso aqui, onde o Truman acaba eliminando com o James Forrestal, que era o seu secretário de segurança, que ao saber da questão ufológica, OVNI, vida alienígena, ele queria expor isso para o mundo.
Os outros, os demais, a gente já falou do Majestic 12, os 12 majestosos e tal, que foram criados justamente por esse Forrestal. Ele cria esse grupo e depois esse grupo se rebela contra ele por causa que eles estão com interesse na tecnologia. E daí eles acabam matando esse cara, entendeu? Tirando ele da jogada, e aí a partir dali ninguém mais tomou controle. A partir daquele momento ali, isso era no mandato Truman. Depois veio o Eisenhower, e o Eisenhower já não, ele já era peça mandada, ele queria fazer, ele tentou fazer manobras, isso é narrado pela neta dele, que é a Laura Eisenhower. Isso é narrado que ele tentou fazer um movimento, que eles iam fazer uma declaração para o mundo de toda a questão ufológica. A Eisenhower, se não me engano, foi lá por 63, mais ou menos. E porque esse próprio Eisenhower fez um acordo, que quando isso vier à tona e as pessoas souberem, né, mais a fundo sobre isso for de conhecimento geral, as pessoas vão saber. Mas dando uma pincelada para vocês, isso chama-se Tratado de Greada, por causa que foi um acordo que o próprio Eisenhower fez com uma raça de extraterrestres que são os Greys, muito conhecidos dentro do meio ufológico também. Então assim, pessoal, vocês entenderam o que é o Paperclip? Então, ok, vejam que o avô do Aaron McCollum participava já do Paperclip. E logo depois ele fala que o pai dele, o pai do próprio Aaron McCollum, serviu com Dave Corso. E esse Dave Corso é outro cara que ele dá um depoimento dele, né, sobre o que ele passou no exército americano, e aí eles falam todo esse processo de apagar a memória e de inserir falsas lembranças. Então é por isso que eu quero que esses programas como o do Aaron McCollum, como o do Bob Jean, o Sargento Clifford, que as pessoas assistam e tenham conhecimento. Através disso, é uma coisa chocante, mas que é uma realidade já de décadas atrás, e que hoje as pessoas não conseguem entender e não assumem, né, que isso é uma realidade. Que é esse esquema do controle mental. Então, programas da Discovery já fizeram, né, abordagens sobre o assunto do MKUltra, que vocês vão ver o próprio Aaron McCollum falar que ele, no jargão militar eles chamam de Mark Ultra, né? Mas isso ficou popular como MKUltra, que é um programa de controle mental, que tanto os soviéticos faziam quanto os americanos, e isso é muito usado. Então, quando vocês assistirem as reportagens falando do assassinato do presidente Kennedy, né, que é o Lee Oswald, que ele aparece aquela cara de bobo dizendo, não sei, não lembro. Ele foi um bode expiatório. Os caras mataram o Reagan por causa que o Reagan queria também mostrar pro mundo essa questão da mesma forma que o Eisenhower, quando ele decidiu, junto com outro cara da União Soviética, né, que eles iam fazer um movimento para que isso fosse divulgado, e em 10 dias depois ele foi assassinado. Então o verdadeiro motivo da morte do Kennedy, gente, foi por causa que ele ia revelar o segredo OVNI. Então vejam como as coisas, e essa história vai ser contada no futuro. Né? Mas quando? Quando não for mais mentira, quando não for mais novidade para ninguém, aí vai estar no livro de histórias. Por enquanto, só os que pesquisam, chafurdam e profundamente na lama, toda essa coisa, é que tem acesso a esse tipo de informação. Então, gente, vamos lá, Aaron McCollum, veja, e é isso que eu acho interessante no mundo, no cotidiano dos pesquisadores, que é onde tu consegue encontrar um depoimento chocante, contundente de uma pessoa, e essa pessoa serviu com outras pessoas que também estão dando depoimento, que também estão falando. Então tu começa não é um cara só, não é uma voz solitária, tu entende? Tu vê muita coisa ressoando, e aí tu começa a dizer não. E outra coisa maravilhosa do projeto Camelot é que eles colocam uma câmera direto no cara e tu pega todas as nuances, as expressões, e tu vê que são pessoas, são seres humanos que estão falando a verdade. E aí outra coisa lógica, gente, absolutamente lógica, eles não estão ganhando nada com isso. Ao revelar esses fatos, eles só fazem colocar a vida deles em risco, eles só fazem ser desacreditados. Então assim, qual seria o motivo de alguém vir com histórias dessas? Sabendo que isso aí só traz revés para a tua vida, né? Até qualquer um ufológico já sabe disso. Ainda nos dias de hoje, quando a gente começa a estudar profundamente, dependendo do meio onde tu fala, até é ridicularizado. E aí tu fica com dó das pessoas, fica com pena porque não é verdade, eles estão rindo de ti, mas eles não sabem o quão ignorantes eles são. Me perdoem, sem querer ofender ninguém. Mas ignorantes no sentido de ignorar um fato.
de ignorar uma verdade absolutamente comprovada. Então eu já fiz vídeos, já fiz uma palestra em Porto Alegre convidada pelo próprio presidente do Gaidu, que é o Odoni, né? Enfim, essa palestra está lá no site oficial do Gaidu, junto com a Ademar Genvaer, com o Marco Antônio Petit, e isso me deixa realmente muito feliz, e é onde eu sinto um pouco de respaldo no meu trabalho. Respaldo não seria a palavra certa, uma compensação. Então obrigado ao Doni, né? Mas enfim, nessa palestra que eu fiz lá, o título dessa palestra já era: então não existem provas sobre a questão ufológica? E nessa palestra ela é toda em mostrar simplesmente depoimentos de pessoas que é inquestionável, né? Então são majores, são militares. No caso de uma entrevista de um brasileiro que é o Brigadeiro Moreira Lima, na noite dos 21 OVNIs, né? Então assim, ó, gente, vamos acordar, não cabe mais é ou não é. Discutir, o próprio Paul Hellyer falou isso, faço dele as minhas palavras, né? Guardadas as devidas proporções. Mas enfim, discutir ufologia é obsoleto, gente. Totalmente obsoleto. A gente tem que entrar mais na onda que nem do Yuri, do Moss, se aprofundar nisso tudo, né? Então aí, mas o que eles querem, de onde é que eles vêm, qual que é? Então, o Moss, por exemplo, que é o livro do Yuri, ele fala sobre tudo isso aí. Então, vamos se aprofundar nisso aí, gente. Vamos parar de disco voador existe ou não existe. Tá passado, tá chato já esse negócio. Vamos discutir exopolítica. Ok? Então vamos lá, gente. Aaron McCollum continuando.